proponho uma reflexão muito importante: a dosimetria do prazo de prisão civil. Imaginem dois casos do nosso cotidiano forense. Dois credores de alimentos, um filho de Caio, outro filho de Tício. Caio vem passando por dificuldades financeiras, está desempregado, reduziu muito seu poder econômico, mas, ainda assim, ele vem fazendo de tudo para cumprir a sua obrigação alimentar, fazendo bicos, pegando empréstimos, e mesmo que parcialmente, vem pagando a sua pensão na medida do possível. Já Tício, homem abastado, muito rico, não paga a sua pensão simplesmente porque não quer, por mera birra em relação ao seu cônjuge, fazendo com que o seu filho corriqueiramente tenha que buscar as portas do judiciário para fazer valer o seu direito. O sistema brasileiro prevê basicamente, e como principal instrumento, a prisão civil do devedor, em regime fechado, pelo prazo de 1 a 3 meses. Na prática, o que nós percebemos é que, apesar de se tratar de duas situações muito distintas, o magistrado, ao dosar, simplesmente escolhe, literalmente, um prazo de 1 a 3 meses. E aqui surge o questionamento da palestra: devemos exigir uma fundamentação adequada do prazo de prisão civil? Aqui eu dividirei a palestra em dois tópicos. Primeiro eu tratarei do dever de fundamentação e o novo Código de Processo, e depois a dosimetria do prazo de prisão civil. O CPC teve uma preocupação, uma das maiores preocupações do CPC foi relacionada à concretização do dever de fundamentação previsto na Constituição Federal. Foi um dos valores mais caros do legislador. E ele previu, no artigo 489, parágrafo 1º, a contrário sensu, o que não é uma decisão fundamentada. E eu destaquei aqui o inciso 1. Não se considera fundamentada a decisão judicial, interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo sem explicar sua relação com a causa e a questão decidida. Ou seja, o juiz não pode simplesmente escolher 1 mês ou 3 meses. A doutrina moderna assinala 5 postulados normativos expressos no Código, intimamente relacionado com o dever de fundamentação: a razoabilidade e a proporcionalidade, no artigo 8º, a integridade e a coerência, no artigo 926, e a ponderação, prevista no parágrafo 2º, inclusive com o enunciado 17 do IBDFAN, afirmando textualmente que é possível a ponderação nas decisões de famílias e sucessões. A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro previu um novo postulado. Aqui é o postulado número 6, que são as consequências práticas da decisão. O juiz, em sua fundamentação, deve se preocupar com as consequências práticas e fundamentar as razões por que ele está adotando aquele ou esse entendimento. E aqui vem a pergunta, né? Respondendo à pergunta inicial: devemos exigir? Sim, devemos. O direito de liberdade, como todos sabem, é um direito fundamental do ser humano. Ficar preso entre 1 e 3 meses, sem nenhuma justificativa, viola claramente esse direito. Ou seja, a falta de um sopesamento motivado, além de violar o dever de fundamentação previsto na Constituição, no Código de Processo, também impede o efetivo controle pelas instâncias superiores em eventual recurso, impede que haja a ampla defesa e o contraditório pela parte que está sofrendo a penalização. E o pior, vulnera, no mínimo, 2 direitos fundamentais de alta envergadura: a dignidade humana e a liberdade do ser humano.
A carência legislativa não pode ser justificativa para o juiz não fundamentar a sua decisão. Como sabemos, é um direito fundamental, é um dever constitucional previsto na Constituição e no Código de Processo, além de termos o artigo 4º na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que diz que o juiz não pode se omitir em decidir. E o que deve fazer o juiz? Ele deve criar critérios objetivos para diferenciar um caso e outro. No caso inicial, entre Caio e Tício, ele não pode simplesmente jogar e ponderar a mesma pena. O STJ, em diversos institutos que existe essa carência legislativa, vem criando critérios objetivos. Eu trouxe aqui 2 julgados. O primeiro é relacionado ao dano moral. Muita gente não sabe, mas existe critério definido pelo STJ, que instituiu o método bifásico de valorização do dano moral. Eu trouxe um julgado aqui do saudoso ministro Paulo de Tarso, da 3ª turma. Outro julgado que também fez algum tipo de ponderação foi da 4ª turma, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, em que aqui se previu critérios objetivos nos astrentes, naquela multa diária, tendo como 2 vetores a efetividade da jurisdição e o enriquecimento sem causa do credor. E em relação à dosimetria do prazo, o saudoso professor Youssef Carrali já dizia: na aplicação da pena de prisão, o juiz deverá dosar o tempo de duração. E a ausência dessa dosimetria tornará ineficaz o decreto de prisão omisso. O professor Calmon aqui também, em seu livro, ele afirma que o julgador deve pautar por critérios racionais, e dando como exemplo a idade, a condição de saúde, a envergadura financeira, a quantidade de prestações inadimplidas e o tempo de atraso. Eu, então, tive a ousadia, é apenas sugestão, de sugerir 7 critérios objetivos que o magistrado pode usar no momento de dosar esse prazo de prisão. O primeiro é a capacidade econômica do devedor e o valor da dívida. Aqui o magistrado deve olhar, como já dizia o professor Dinamarco, ele tem que distinguir o mal pagador malicioso e chicanista do devedor infeliz e de boa-fé que quer pagar a dívida. É o exemplo inicial. O Caio merece a mesma reprimenda de Tício? O segundo critério, o magistrado deverá olhar as características pessoais do credor e devedor. Ele está desempregado? Nasceu outro filho? Há alguma patologia grave? Qual a idade dos contendores? Perceba que esses critérios não podem ser usados, já é pacífico na jurisprudência, para afastar a prisão civil. Mas é razoável que se utilize para ponderar esse prazo de prisão civil. Comportamento do devedor. Aqui, o juiz deve analisar a boa-fé do executado. Se ele é um pagador reincidente, ou se ele vem buscando adimplir a dívida. Se ele entrou com ação exoneratória, ou uma revisional de alimentos. Outro critério, já é com base na mais moderna doutrina, é o comportamento do credor, com base na boa-fé objetiva, no dever anexo de cooperação e na vedação do abuso de direito. Aqui, o credor também tem um dever, assim como o magistrado, de mitigar os seus prejuízos. O credor ele não pode ficar inerte, aguardando apenas a prisão do devedor. Muitos processos duram 2, 5 anos sem você conseguir prender uma pessoa. Nesse interim, o credor deve provocar ao juiz, oficiar ao Cisbajude, oficiar à Caixa, pedindo o crédito de FGTS, ao Banco do Brasil, o crédito PASEP, pedir a suspensão da carteira nacional do motorista. Ele tem que se comportar ativamente, buscando reduzir os seus prejuízos. Como quinto critério, são as circunstâncias e
peculiaridades do caso em concreto. É olhar o tempo de inadimplência, o número de prestações devidas. Aqui a questão é mais objetiva. Como sexto critério, temos as consequências advindas da inadimplência. O credor de alimentos acabou sendo hospitalizado pela falta da sua pensão, falta de alimentos, ele teve que sair da escola por não conseguir pagar a mensalidade. Por fim, agora já atendendo ao sexto postulado normativo das consequências práticas da decisão, o magistrado deve levar em conta os custos da prisão civil. Conforme dados do CNJ, um preso custa ao Estado por mês R$ 2.146. Ou seja, um preso com 3 meses de prisão custa ao Estado R$ 6.500. Deve ser somado a isso o valor do processo de execução, né? Segundo a IPEA, é aproximadamente de R$ 4.000. Ou seja, um preso civil em 3 meses de cárcere custa ao Estado R$ 10.500. Se ele ficar 1 mês, reduz um pouco para R$ 6.000. Ou seja, o magistrado tem que levar isso em consideração no momento da dosimetria. Apenas para se ter uma ideia, para fins comparativos, né? Em 2020, um aluno custa para o Estado, por ano, R$ 3.600. Aqui é o momento merchandising, né? Está tendo aqui, tem os livros, o lançamento do volume 3 e do volume 4. São volumes destinados aos alimentos, o volume 3 tratando dos aspectos materiais, o volume rosa, o volume 4, sobre os aspectos processuais do direito aos alimentos. O objetivo da palestra aqui foi trazer a reflexão sobre essa questão. Jogar luzes a elas. Claro que não é uma fórmula mágica, e que, na verdade, deveria ser um dever do legislador estabelecer esses critérios. Mas, não havendo os critérios, cabe às partes e ao juiz, as partes exigir e o juiz fundamentar esse prazo de prisão civil, pois estamos tratando de direito fundamental do ser humano. Se, de alguma forma, eu conseguir trazer essa reflexão para vocês, a palestra foi bem sucedida. Por quê? Onde há vontade, há um caminho. Obrigado.